Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, juntos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Juntos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ó Pai, nós clamamos neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Amém. Irmãos, João, ele dá muita ênfase à necessidade, primeiro, de nós conhecermos a luz. Segundo, anunciarmos a luz. Terceiro, vivermos na luz. Deixa eu repetir. O apóstolo João dá muita ênfase à necessidade de conhecermos a luz, de anunciarmos a luz e vivermos debaixo da luz. Para João, somente a luz de Deus manifesta na vida humana. Quando manifesta na vida humana, é que nós conseguimos perceber, primeiro, as nossas trevas, as trevas que nos envolvem, a santidade de Deus e a feiura do pecado. Se a luz de Deus não brilhar sobre nós, nós não enxergaremos as nossas trevas, nós não enxergaremos a santidade de Deus e nós não enxergaremos a feiura do pecado. E para João, só há duas possibilidades: ou nós estamos debaixo da luz, ou nós estamos debaixo das trevas. Em João, em Paulo e em Jesus, não há neutralidade. Não há nenhuma possibilidade de nós vivermos em cima do muro. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Ou seja, o tempo inteiro, João, Paulo, Jesus nos manda tomar uma posição. O cristão, irmãos, é um ser escolhido que tem que fazer uma escolha e tem que ser coerente à escolha feita. Ele é um ser escolhido que faz uma escolha e, ao mesmo tempo, ele tem que ser coerente com a escolha feita. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela fala sobre santidade. É uma doutrina meio que deixada de lado, escanteada, descuidada, negligenciada no nosso meio. Nos falta santidade. E sem santidade, nós não passamos nos 3 testes dessa carta que nós temos em mãos. Sem santidade, nós não passamos no teste doutrinário, aquele teste que olha e diz: Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. Pelo teste moral, que nós devemos
amar uns aos outros e ser generosos uns com os outros. E também nos leva a passar no teste ético de obedecermos a palavra do Senhor. O verdadeiro cristianismo, irmãos, produz uma vida na qual o pecado é notado, o pecado é combatido e o pecado é deixado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sangue de Jesus nos cobre só no momento em que nós descobrimos que somos pecadores. Deixa eu repetir. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo no momento em que nós descobrimos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Se nós não descobrirmos o nosso pecado não será coberto pelo sangue de Jesus. E é interessante que o texto aqui começa falando que Deus é santo e Ele se revela como tal. Ora aí, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Nota, irmãos, Deus é luz. Deus é plenamente santo. Não é que Deus tem luz. O texto diz que Deus é luz. Ele é santo em plenitude. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar expressões do tipo: Deus é soberano, soberano, soberano. Deus é onisciente, onisciente, onisciente. Mas você encontra santo, santo, santo. E é interessante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus testifica a santidade do Pai. Ele vai dizer que Deus é luz e dele não há treva nenhuma. Olha as expressões que Jesus se dirigiu a Deus: Pai santo, Pai justo e Pai perfeito. Pai santo, Pai justo e Pai perfeito. E nós sabemos que Jesus é a revelação plena de Deus. Os apóstolos também testemunharam o tempo inteiro que Deus é santo. Irmãos, se Deus tivesse todos os outros atributos, mas se Ele não fosse santo, Deus seria o pior ser. Já pensou? Um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus presciente, um Deus que pode todas as coisas. Se Ele não é santo, Ele é perigosíssimo. Ele pode fazer todas as perversidades. A doutrina mais encantadora do ser de Deus é a doutrina da santidade de Deus. Se Deus não fosse santo, irmãos, nós estaríamos terrivelmente perdidos, desgraçadamente vivendo numa corda fina, balançando o tempo inteiro. E Deus testifica a respeito de si mesmo como Deus santo, ou seja, separado de todos os demais. Agora, irmãos, quando nós entendemos que Deus é tudo isto, que Deus é santo, que Deus é luz, e dele e nele não há treva nenhuma, sabe o que acontece conosco, irmãos? A nossa natureza pecaminosa, ela é exposta. Olha o verso 6 aí. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Preste atenção aí. Se dissermos, se falarmos, se professarmos que nós somos santos e não somos parecidos com Ele, nós somos mentirosos. Irmãos,
Quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós reconhecemos a nossa feiura. Reconhecemos a nossa pecaminosidade. Eu imagino Isaías, um homem de conduta ali ilibada, profeta de Deus. Mas quando ele tem aquele encontro com Deus, quando ele contempla a santidade de Deus, a primeira coisa que ele diz é: ai de mim. E tinha uma área na vida de Isaías que parece que se destacava mais no que diz respeito ao pecado: a sua boca. Ai de mim, porque tenho lábios impuros. E diz, irmãos, que Deus toca nos seus lábios. Imagino eu que foi um momento dolorido para Isaías. Mas aquela dor durou algumas horas, talvez alguns dias. E o resto dos dias de Isaías foi proclamando a palavra santa, pura, do nosso bendito Deus. Nós temos que expor diante de Deus aquilo que mais cresce, que mais se avoluma em nós, pedindo: Senhor, toca, Senhor. Limpa, Senhor. Tira, Senhor. Para que eu seja melhor do que eu sou. Para que eu seja mais parecido com o Senhor Jesus. E diz mais o texto, irmãos. Naqueles dias de João, havia os falsos enganadores que diziam o seguinte: você não é tão ruim assim. Você é até bonzinho. João vai chamar essas pessoas de enganadores. Hoje, irmãos, não é muito diferente. As pessoas hoje querem afirmar de forma incisiva e persuasiva que nós não somos tão ruins assim. Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de falarmos que os falsos profetas são verdadeiros e Deus é mentiroso. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não se apresentam diante de Deus como réus, elas se apresentam diante de Deus como vítimas. Se elas são vítimas e não réus, elas não precisam de arrependimento, elas precisam apenas de libertação. E Deus diz que nós somos pecadores, que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos de metanoia, que nós precisamos de nos arrepender, de voltar para Ele. Mas a nossa cultura diz o tempo inteiro que nós não somos tão ruins assim. Que nós somos vítimas da sociedade. Que nós somos vítimas das figuras parentais. Que nós somos maus é porque nós nascemos com o gene do mal. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é santo e nós somos pecadores. De que nós precisamos desesperadamente de reconhecer os nossos pecados. E olha, irmãos, uma coisa é você ser enganado por pessoas, outra coisa é você se auto-enganar. E este texto fala do perigo que você e eu corremos de sermos enganados e, pior ainda, do perigo de nós nos auto-enganarmos. Olha o verso 8 comigo. Agora diz aí: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós corremos o risco de achar que nós não somos tão ruins assim. Nós corremos o risco de mentir para nós mesmos. Nós corremos o risco de olharmos para Marcola, para Hitler, e a partir deles dizer o seguinte: puxa vida, eu sou um sujeito bom, eu sou um sujeito, eu sou aquele genro que toda sogra deseja ter. Eu sou aquela nora que todo sogro deseja ter. Olha, 10 não, mas 9,5 com louvor.
Isso aí, irmãos, se chama de anestesia do coração. Isso chama insensibilidade da alma. Isso chama cauterização da consciência. A gente vai vivendo, olhando para as coisas, sem essa percepção de quem nós somos, o nosso coração vai sendo anestesiado. A gente vai perdendo a sensibilidade. Aquilo que entristecia já não nos entristece mais. Aquilo que nos incomodava já não nos incomoda mais. Aquilo que nos levava a olhar para nós com tristeza, com dor, nos levava a ficar de joelhos diante de Deus, já não faz mais. Irmãos, preste atenção num detalhe muito interessante aí do texto. Verso 7 e verso 9. Se, porém, verso 9, se confessarmos. Notem, se, porém, e se confessarmos. Notem que há uma condição aqui. No verso 7, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aí notem o resultado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, a ideia é o seguinte: se, porém, andarmos na luz, o que a luz faz, irmãos? A luz traz à tona, traz à baila quem nós somos de fato. Irmãos, se nós perdermos aqui um relógio, alguma coisa, e se a luz estiver toda apagada aqui na igreja, nós teremos dificuldade para achar o relógio que nós perdemos aqui. Mas se nós ligarmos todas as lâmpadas, com certeza, nós acharemos com mais facilidade. Na medida que nós andamos com Deus, na medida que nós andamos na luz, as coisas se tornam mais claras para a gente. A gente consegue enxergar aquilo que até então nós não enxergávamos. A visão já não é tão turva como era. Deus vai apontando. E é interessante que a Bíblia diz: não apagueis o Espírito de Deus. Irmãos, na medida que nós andamos na luz, vai aumentando os watts de potência espiritual. Talvez você começou na fé com 5 watts. Você busca Deus, você vai para 10 watts, 15 watts, 50 watts, 200 watts, 500 watts de potência. Na medida que você vai distraindo, seu coração vai anestesiando, sua mente vai ficando cauterizada, os watts vão caindo, vão caindo, vão caindo, vão caindo. Aí você já não consegue perceber aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que está diante dos meus olhos. Aí nós passamos de sofrer de catarata espiritual. Irmãos, quando o texto diz aqui, andar nas trevas, significa se rebelar contra a luz, dar as costas para a luz, errar o alvo. Irmãos, o perigo do auto-engano foi o texto que foi lido aqui, na hora da confissão de pecados, que diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. Ele não prospera mesmo, não. E não é um diabo que tranca a rua, não. É o próprio Deus. Tranca a rua, tranca o carro, tranca o emprego, tranca tudo. Tranca a sua mente, tranca tudo. Irmãos, não é de hoje que o ser humano tenta enganar a si mesmo e enganar Deus. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Quem? Deus. E a sua palavra não está em nós. Isso aconteceu com Adão. Caim. Cadê seu irmão Caim? Acaso sou tutor do meu irmão? E Deus tinha avisado Caim para acender as lâmpadas. Caim, porque descaiu o teu semblante?
Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas Caim, cumpre a ti dominá-lo. Lá no hebraico, está dizendo, tem um leão na porta, Caim. Tem um leão na porta do seu coração, Caim. E ele vai te devorar, Caim. Expulsa este leão. Mas nós, irmãos, infelizmente, parece que nós gostamos de viver na mentira, na ilusão. E quando nós vivemos na mentira e na ilusão, nós corremos o risco de blasfemar contra Deus. Achar que o pecado não é tão grave quanto a Bíblia diz que é. 2 motivos suficientes para nós temermos o pecado. Primeiro, ele nos afasta de Deus. Isaías 59, 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas se não bastasse, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essas 2 coisas seriam suficientes para que nós parássemos e pensássemos a respeito dessa dura realidade. Kelly falou hoje pela manhã muito bem, deu muita ênfase sobre o ministério do Espírito Santo, o ministério de abrir os nossos olhos. O ministério que anuncia a cruz, fala da justiça de Deus. Irmãos, se nós pensarmos na cruz como devemos pensar, nós chegaremos à conclusão que o pecado é pior do que o câncer, é o pior do que o Covid. O que mais mata é o pecado. O pecado é o pior do que o fogo selvagem. É o pior do que aquela dor que as pessoas costumam ter no nervo aqui do rosto. O pecado mata, dilacera. O pecado nos afasta de nós mesmos, nos afasta de Deus, nos afasta do outro e nos afasta até mesmo da natureza. Agora, irmãos, a santidade é um caminho para a comunhão vertical e para a comunhão horizontal. Olha comigo o verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com quê? Com os outros. Irmãos, o pecado atrapalha a nossa convivência uns com os outros. Então, a santidade, por outro lado, nos ajuda a nos relacionar uns com os outros. Olha, quando há santidade, os relacionamentos se tornam muito mais agradáveis. Você não vai ser amigo do outro por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Você não vai ter amizades apenas por causa de um interesse qualquer. Você não vai servir o outro pensando naquilo que o outro pode lhe dar em troca. Os nossos relacionamentos serão baseados, pautados na santidade de Deus, pelo fato de que nós fomos separados, purificados, transformados por Deus, e nós queremos viver esse santo amor. Mas também, irmãos, Ele faz com que a nossa comunhão vertical se torne uma bênção. Olha comigo o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Notem, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos, porque a nossa vida é pautada na verdade. E fora da verdade, não há comunhão. Agora, irmãos, olha como a Bíblia é riquíssima. Olha comigo o verso 9, eu vou ler devagarzinho o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma injustiça.
Não, de toda injustiça. Preste atenção, irmãos. Talvez aqui é o ápice da mensagem. Essa palavra confessar aqui na língua grega é homologar. O que significa homologar? Significa concordar. Se tiver alguém da área jurídica que vai entender isso muito melhor do que nós. A gente faz um pedido para o juiz, via advogado. Se o juiz concorda com aquela petição, ele vai homologar. Agora, preste atenção no que o texto está dizendo aqui. Quando nós confessamos os nossos pecados, significa que nós concordamos com Deus, que nós somos pecadores. Nós estamos dizendo para Deus assim, o Senhor tem toda a razão. Eu não devia ter feito isso. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu não deveria ter ido em tal lugar. Eu estou concordando com Deus. Eu estou concordando que Deus é santo, que eu sou pecador. Eu estou concordando com Deus que eu preciso aumentar os watts na minha vida. Mas ao mesmo tempo que eu confesso, e Deus concorda comigo, eu concordo com Deus, o Senhor tem toda a razão de me punir. Mas eu recorro à tua graça, à tua misericórdia e à tua bondade. Aí entra num acordo com Deus, irmãos. Eu reconheço que Deus tem razão. E Deus reconhece que eu estou me aproximando dEle, com sinceridade de coração, e por intermédio do nosso advogado, Jesus Cristo. Aí o capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos alguém que vai nos defender lá, o nosso advogado, e ele se chama Jesus de Nazaré. Perceberam a linguagem aqui, irmãos? Nós fazemos a petição em nome de quem? E esse advogado aqui é justo. Advogado justo. Ele leva a nossa petição. E ele diz ao Pai, ó, ele é meu. Ele sabe que eu morri pelos pecados dele. Ele concorda com o Senhor sobre a gravidade do pecado. Ele sabe que ele merece a morte. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que o Senhor é bondoso e misericordioso. Aí o texto diz que os nossos pecados são purificados. Na mesma hora. Ora, que bênção, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando, irmãos, mais um pouco, quando nós andamos na luz, nós estamos pavimentando, nós estamos asfaltando o nosso caminho, para que nós possamos passar e para que pessoas que estão à nossa volta possam passar conosco. Isso é uma bênção. A santidade é uma estrada que nós vamos construindo aos poucos. De vez em quando tem um buraquinho ali, você vai dar uma acertadazinha e por aí em diante. Irmãos, hoje se falar de pecado é algo meio fora de moda. É o que nós chamamos de modê. Ninguém quer falar sobre isso mais. Mas sabe qual é a vantagem de falar sobre pecado? É que todas as vezes que nós falamos sobre pecado, nós temos que lembrar de uma palavra: graça. Todas as vezes que nós falamos sobre pecado, nós lembramos da maior manifestação de amor de todos os tempos. É interessante, irmãos, é que o réu tem que dar tudo que tem na maioria das vezes, para pagar um advogado bom. No nosso caso, o advogado excelente deu tudo que tinha para nos salvar. E mais do que isso, irmãos, o juiz que disse, vai lá, salva ele para mim, vai lá. O promotor está dizendo que você é uma porcaria, que você não vale nada. Mas Deus está dizendo, olha, ele é meu. Ele foi comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Se ele vinha aqui 10 vezes por dia clamando por perdão, o perdão está à disposição dele. Irmãos, toda vez que eu lembro que eu sou pecador, eu lembro que Deus me amou de tal maneira
que Ele não aguentou. Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer no meu lugar, para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu até posso, num rompante de galhardia, morrer por alguém aqui, mas dá esse menino que eu tenho aqui para você. Essa é a maior manifestação de amor de todos os tempos. Partindo por fim, irmãos, quando Deus diz que você é pecador, Ele não está dizendo isso para te humilhar. Não. Ele está dizendo para te curar. Ele não está dizendo para baixar a sua estima, para te jogar no lixo. É para te restaurar, para te colocar de pé. Porque Ele sabe que quando nós optamos pela santidade, pela luz, em vez do pecado e as trevas, a vida passa a ter sentido. A vida passa a ser mais gostosa. Ela passa a valer a pena. Ela passa a valer a pena. Eu não conheço um cristão de verdade que viveu 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos na presença do Senhor, que se arrependeu. Eu não conheço um. Mas eu não conheço um que andou com Deus durante algum tempo, saiu da presença de Deus e hoje não está arrependido.